Olá pessoal, tudo bem? Sou Giovanni Coelho, especialista em Price aqui na Syntax, e trouxe o Leandro, um advogado especialista em tributos, tá? E hoje vamos falar sobre uma polêmica que está acontecendo aqui em São Paulo, que é a mudança tributária dos medicamentos, né? Então o governo está com outras sugestões, tem entidades colocando sugestões de mudança, e aí eu trouxe o Leandro justamente para a gente debater sobre esse tema. Exato, pessoal. Hoje o objetivo da gente é colaborar um pouquinho com a comunidade para que a gente busque trazer algumas ideias alternativas e analisar as propostas, sempre com o objetivo de trazer ideias sobre o que seria uma tributação mais justa. A gente sabe que a submissão tributária é algo com o qual hoje temos que conviver e ela traz pontos positivos e negativos. A submissão tributária para medicamentos, ela tem como principal ponto positivo evitar a sonegação fiscal. Agora, a submissão tributária, quando aplicada de forma desequilibrada, de forma inadequada, utilizando métodos que não sejam razoáveis, ela acaba trazendo também pontos negativos, muito negativos por sinal. Hoje o que a gente tem na tributação de medicamentos é o fato de que existem algumas situações de um grave desequilíbrio nessa tributação. Antes da gente falar um pouquinho sobre isso, sobre as alternativas, vamos falar um pouquinho sobre os modelos atuais de tributação. Antes da gente falar sobre MVA, PMC, PMC menos redutor, ou um PMPF, que tem recentemente sido falado por aí, a gente vai falar um pouquinho sobre o modelo de tributação atual. Vamos lá, gravei na tela agora passo a passo, coloquei um produto na base 100 e com a tributação real. Vamos ver o que acontece. Oi pessoal, vou mostrar aqui passo a passo como que calcula a submissão tributária em São Paulo. Nesse exemplo, o que eu fiz aqui para você? Tem um produto similar da lista positiva e eu pus um preço fábrica de 100, tá? E eu pus um desconto bem agressivo aqui, que isso acontece na realidade. Imagina uma indústria dando desconto de 95% no similar, tá? Isso acontece na realidade. Então, de R$100, ela vai vender o produto aqui para uma rede em São Paulo por R$5 ou para uma farmácia. Só que aqui, ó, depois você vai ver para baixo todas as regras tributárias, tá? Esse simulador aqui eu vou disponibilizar para vocês. Tem o PMC, tem o MVA, tem o limitador aqui em São Paulo, tudo para achar a base de cálculo da submissão tributária. E aí, depois que isso tudo é calculado, veja que gerou uma substituição tributária no valor de R$17,62, ou seja, um produto de R$5 foi vendido por 5, porém teve uma ST de 17, custo total da farmácia R$22, tá? Imagine que nesse cenário a farmácia venda esse produto, tá? Com 70% de desconto. Então ela vai vender por R$41. Aqui eu estou apurando o lucro da farmácia e aqui eu pus a carga tributária. A carga tributária é o ICMS inteiro pago na cadeia, né? Que é o ICMS que estava por dentro mais a ST. Então o que deu um total sobre o valor vendido, esse produto deu um percentual de 44,66. Uma operação super onerosa, tá? Então, esse aqui é o modelo de simulador onde calcula a carga tributária do produto aqui em São Paulo, especificamente de medicamentos. E aí, Leandro, o que você achou desse vídeo? Você está vendo que a tributação, nesse caso, deixou totalmente o produto oneroso, né? Ou seja, a carga tributária dele ultrapassou o limite planejado ou definido pelo Estado. E qual o efeito que você vê negativo e positivo da submissão tributária, e principalmente comentando esse caso? Nesse caso específico, a gente pode ver que o valor do tributo exigido, ele ficou inclusive muito maior do que o próprio preço pelo qual o medicamento é vendido. Isso traz graves problemas. Ao invés de atingir o objetivo com a submissão tributária, que é diminuir a sonegação, isso acaba funcionando como um elemento inverso. O que acaba acontecendo na prática é que os contribuintes não éticos acabam utilizando alguns artifícios para tentar fugir dessa tributação, o que causa graves problemas para o fisco do Estado de São Paulo e de outros locais. Como exemplo, vemos recentemente a deflagrada operação Enxaqueca, que foi uma operação que objetivou justamente dissuadir a prática desse tipo de subterfúgio para afastar a tributação dos medicamentos. E além
de prejudicar o fisco, isso acaba também trazendo um grave prejuízo para os contribuintes que cumprem todas as regras legais. Porque no momento em que você tem uma tributação mais elevada, uma tributação mais alta do que aquela que seria devida, a gente acaba tendo um impacto enorme nos preços e os contribuintes acabam tendo que buscar um ressarcimento do imposto que foi retido antecipadamente e indevidamente, porque ele acaba sendo superior àquele que deveria servir como base de retenção do ICMS efetiva. E isso acaba trazendo uma enorme movimentação da máquina do Estado, que apesar de assegurar legalmente o direito à restituição do imposto quando ele é vendido por um valor inferior àquele que serviu de base de retenção, envolve a adoção de complexos mecanismos, tanto para o contribuinte quanto para o Estado. Bom, entendendo esse desenho, o que seria importante nessa discussão que tem sido travada a respeito do modelo ideal, seria analisar quais são as alternativas e modelos ideais de tributação. Falando de PMC, PMC menos redutor, MVA ou então o PMPF, que ultimamente tem sido trazido como uma possível alternativa. Falando um pouquinho de cada um desses modelos, Giovanni, como é que você vê a adoção de cada um deles na implementação prática e como é que isso poderia impactar as operações dos contribuintes? Vamos lá. Primeiro foi bom os comentários do Leandro, que o Leandro mostrou, né? Primeiramente, que o Estado criou uma regra para não ter sonegação e, na verdade, essa regra que ficou muito onerosa para o contribuinte, criou-se ali um mecanismo de sonegação. E isso faz com que o efeito colateral, que é reduzir a carga tributária e depois gerar. E quando a pessoa faz o processo certo, acaba que o Estado vai ter que devolver esse dinheiro tributado a mais, né? Então, ou seja, movimenta tudo, tiro, sai pela culatra nesse caso. E aí a gente vai falar, mas qual que seria o modelo ideal? Primeiro, vamos pensar o seguinte. Primeiro, o modelo PMC puro, tá? Então, já foi falado sobre isso, mas PMC puro é um modelo que não se aplica na realidade. Porque você nunca vai numa farmácia e compra um medicamento pelo PMC. Sempre as farmácias trabalham com desconto para atrair os clientes, entendeu? Então é muito difícil comprar um produto nesse caso. Depois, o segundo tem o PMC menos redutor, que é o que está acontecendo agora e está gerando esse caos aí que a gente está falando, tá? O outro modelo é o MVA. Apesar do MVA equalizar a base, tá? Ele também não é totalmente justo em vários aspectos aí, quando a gente pensa no preço lá da ponta, que é o que realmente acontece, tá? E depois o último modelo aí, que é o modelo inovador, né, que é o PMPF. O que é o PMPF na realidade? Imagina que o governo vai lá, consulta um produto e avalia esse produto num determinado período de tempo por quanto que ele foi vendido, certo? Então ele falou assim, ó, na média esse produto foi vendido por R$50. Então R$50 passa a ser a base de cálculo da substituição tributária. E esse é o modelo ideal, do meu ponto de vista, porque ele trata o produto e não trata uma média. Porque sempre que a gente tratar de uma média geral, no caso de colocar um redutor ou um MVA, a gente acaba sendo injusto. E sendo injusto, acontece aquilo lá, vários efeitos negativos aí, né? Pelo que a gente percebe, a busca por um método de alternativa, uma alternativa mais adequada para a tributação, apesar de envolver uma certa complexidade, ela normalmente, quando atingida, se a gente consegue uma regra justa, a gente tem menos conflito, a gente tem uma tributação equilibrada, e na hora que se equilibra a tributação, o conflito entre o fisco e o contribuinte tende a diminuir, a gente tende a tratar de forma mais adequada os contribuintes éticos e acaba dissuadindo os contribuintes que não são éticos de praticarem atos de sonegação fiscal. Dentro desse contexto, acredito que esse seja um elemento para ser levado em consideração por toda a comunidade e inclusive pelo fisco para buscar alternativas no que diz respeito à busca de uma tributação adequada para medicamentos e para todos os outros produtos. Tá bom. E para quem está assistindo aí, a gente vai deixar um brinde aí, né, pro pessoal, né? Um bônus aí para vocês. Que esse simulador que a gente acabou de apresentar na tela, ele vai estar disponível para você aí também, para você ver na prática aí como é que calcula a substituição tributária em São Paulo. Não é simples, hein? Vamos lá. Muito obrigado. Contem conosco. Prazer. Tchau, tchau.